E aí pessoal, quem fala é Miguel Samartim, fazendo a primeira videoaula aí do blog blenderdiv.blogspot.com. Aqui nessa primeira videoaula eu vou dar uma breve introdução para vocês do software Blender e passar alguns comandos básicos para vocês. Bom, inicialmente falar um pouquinho do Blender, que ele é um programa open source, ou seja, é um programa de código aberto, que para quem tiver noção de programação aí, queira fazer alterações no Blender, pode fazer sem problema, alterar o código dele, que eles disponibilizam isso para qualquer usuário. Bom, inicialmente vocês vão ter que baixar o Blender, que ele está disponível gratuitamente para download aqui no site do Blender, oficial do Blender aqui, que é esse www.blender.org, que vocês encontram o link direto dele aqui no próprio blog, na aba Links, vai ter lá. E assim que vocês entrarem no site, para baixar ele é bem simples, basta você ir na aba Download, você dá um clique nela, que vocês vão ver aqui que o Blender está disponível aí para diversos sistemas operacionais. Aí basta você escolher o seu sistema operacional aí, os mais conhecidos estão aqui, que é o Linux, o Mac e o Windows, e tem esse FreeBSD também. Antes de começar, uma dica aqui no site, que tem no site aqui do Blender, para os usuários que nunca viram algum trabalho desenvolvido com esse software, nessa aba aqui, Features e Gallery, vocês entrarem na seção da galeria do Blender, que é essa daqui, a Gallery do Blender, tem alguns trabalhos desenvolvidos por diversos artistas, que dá para vocês terem uma ideia aí do que dá para ser feito com o software. E para quem já trabalhou com algum outro software 3D, já dá para ter uma noção que o Blender não fica atrás de nenhum software proprietário aí, dos mais populares do mercado. Mesmo sendo um software livre, ele tem é uma ferramenta com potencial que não deixa a desejar para nenhum artista aí, profissional ou por hobby. Aí vocês deem uma olhada aí nessa galeria, que dá para ter umas ideias dos trabalhos que dá para ser desenvolvido com o Blender. Bom, após a instalação do Blender, vocês vão abrir ele ali, já está aqui já previamente instalado. No meu caso eu estou usando a versão 2.62, mas eu aconselho vocês sempre estarem baixando a versão mais atualizada do Blender, que sempre tem correção de alguns bugs, às vezes aparece alguma ferramenta nova, umas correções aí de alguns recursos, então eu aconselho sempre estar com a versão mais atualizada, que é gratuita e não podem baixar direto lá do site. Bom, a tela inicial do Blender, quando a gente abre, é essa daqui, que aí já vem com essa caixa de diálogo aqui aberta. Para tirar ela, basta você clicar em qualquer lugar aqui da janela do nosso software, que ela já some. Eu vou dar uma passada bem rapidamente aqui falando um pouco sobre a nossa interface, e conforme as videoaulas forem caminhando, a gente vai utilizando os recursos, e aí vocês vão entendendo melhor o que serve cada ícone aqui dessas janelas que a gente vai estar utilizando, beleza? Bom, aqui logo no topo a gente tem uma seção de menus aqui. Tem um bem conhecido aí de vários softwares aí, tipo, que é o File, que é aqui que a gente salva arquivos, abre arquivos, também tem preferência de usuário, cria novos arquivos. Tem o menu Add, que esse aqui eu vou explicar nessa aula ainda um pouquinho mais pra frente. Tem o menu Render, o Help, que é também bem conhecido em outros softwares aí,
que tem um manual de usuário, tem algumas a ajuda, né, famosa ajuda aí dos softwares. Bom, aqui tem alguns menuzinhos que eu vou passar rapidamente, não vou explicar eles agora. Tem um outro menu aqui também. Aqui a gente tem alguns parâmetros aqui do nosso objeto, umas características dele, que futuramente também explico melhor. Bom, no canto superior direito aqui, a gente tem o menu Outliner, que quando utilizarmos ele, vocês vão entender melhor para que ele serve. Logo abaixo do menu Outliner, a gente tem um menu com algumas ferramentas aí para a gente estar alterando, através daqui que a gente altera textura, material de objeto, tem alguns modificadores, partículas e enfim, quando a gente for usar ele, vocês vão entender melhor para que serve esse menu. Logo abaixo aqui da nossa área central aqui, eu tenho essa timeline. Para quem já trabalhou com animação ou vídeo, já deve ter visto algo parecido com isso aqui, que é através dela que a gente controla as nossas animações, que quando a gente trabalhar com uma animação, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, e aí vocês vão entender melhor. Bom, nessa parte central aqui, a nossa janela principal, a gente tem a nossa 3D View, ou Vista 3D, que é através dela que a gente vai criar as nossas cenas, que vamos manipular os nossos objetos, manipulando nossa cena é através da nossa 3D View. Bom, por padrão, no Blender aqui, ele já vem com essa aba aberta aqui, que é a Object Tools, ou seja, ferramentas de objeto. Através aqui também a gente tem alguns parâmetros que a gente pode resolver aí para manipular nossos objetos. Conforme for passando, eu passo uns parâmetros aqui, uns recursos aqui que a gente tem nessa aba Object Tools. No início, logo quando a gente abre o Blender pela primeira vez, ele já vem com esse padrão aqui, com esses 3 objetos criados aqui, que no caso é um cubo, esse cubo inicial. Aqui ao lado a gente tem, à nossa esquerda a gente tem uma câmera, e aqui tem uma lamp, ou uma lâmpada, uma luz, aqui um ponto de luz, que por padrão são esses 3 objetos, que futuramente, às vezes, se for da preferência, vocês podem modificar isso aqui, que eu vou ensinar para vocês como mudar esses padrões aí. Mas enfim, a gente vai no decorrer aí praticamente trabalhar sempre com esse cenário padrão aí do Blender. Inicialmente, vou passar para vocês aí como que a gente navega na nossa 3D View. O que seria isso? A gente vai modificar o nosso ponto de vista para poder fazer alterações em determinados objetos, em determinados locais. Então a gente vai ter que alterar o nosso ponto de vista para conseguir fazer alterações aí nos nossos objetos. Bom, para a gente navegar, basta você ter um mouse de 3 botões. Isso é necessário aí para utilizar o Blender, que no caso aqui, para a gente fazer uma navegação aí pela nossa 3D View, basta você apertar o scroll do mouse e arrastar o mouse, que você altera o nosso ponto de vista aqui, para fazer essa navegação básica. É importante ressaltar que aqui eu não estou alterando absolutamente nada na minha cena, só estou mudando o meu ponto de vista, digamos assim, análogo como se eu estivesse caminhando aqui ao redor do meu objeto e alterando a maneira que eu estou visualizando ele. Somente isso, só estou mudando o meu ponto de vista, mas não estou modificando em nada a minha cena, ela está estática. No caso do scroll também, se eu girar o scroll para frente, ele dá um zoom in, e para trás ele dá um zoom out. Bom, no Blender ele já tem umas formas de visualizações já pré-determinadas por ele,
que a gente pode acessar através de atalhos de teclado ou por esse menu View, aqui ó, na nossa janela principal. Ele tem esse menuzinho View, aqui, que logo nessas primeiras opções, ele já fala qual que é a posição, aqui left, right, back, bottom, top, camera. E os respectivos atalhos no teclado. Bem interessante aqui, o Blender, vocês vão sacar que no decorrer das aulas, eu vou passar para vocês bastante atalho de teclado. Que isso é um recurso muito interessante que agiliza bastante o nosso trabalho aqui no software aqui, agiliza legal aí para tá desenvolvendo nossas cenas aí, animações, etc. Bom, para utilizar esses pontos de vista pré-determinados, a gente vai usar aquele teclado numérico do computador, que seria o numpad. No caso, na seção de dicas ali do blog, tem como, eu dou a dica para quem usa laptop, como emular o seu teclado numérico para quem usa o lap. Então não precisa necessariamente comprar mais um teclado para emular esse teclado numérico. Mas enfim, vamos lá. A primeira visualização que eu vou passar para vocês é apertando a tecla 7 do teclado numérico, que a gente vai ter uma vista de topo aqui do nosso objeto. Apertando a tecla 1, eu tenho uma vista frontal do meu objeto. Apertando a tecla 3, eu tenho uma vista lateral do meu objeto. Mas como que eu sei que está lateral, sendo que aqui esse cubo não mudou absolutamente nada, né? A gente só vê um efeito aí que ele girou. Que é assim, no 3D, para quem já trabalhou com algum software de gráfico aí, Photoshop, GIMP, alguma plataforma aí de manipulação de imagens, a gente trabalha sempre com duas dimensões, que é o 2D, que é no caso aqui esse plano aqui que eu estou visualizando aqui, que é o meu eixo Y e o meu eixo X, é o plano cartesiano aí, que é com esses eixos que a gente trabalha em programas 2D. No 3D a gente tem um eixo a mais, que ele é o eixo Z, que é o que dá a profundidade para nós. Aqui, se eu navegar, eu já vejo essa setinha aqui, esse carinha aqui de outra cor, que é o nosso eixo Z. Para mim me orientar, na maioria dos programas 3D, essas cores já são meio que padronizadas, que é o verde, o vermelho e o azul, representando esses eixos. No caso, o Z é o azul, o Y o verde e o X o vermelho. Para vocês se orientarem, no Blender ele tem aqui no canto inferior da nossa 3D View, ele nos orienta em que posição estão esses eixos aqui que a gente está trabalhando. Então, conforme eu vou navegando, vocês podem perceber que também vai se modificando aqui. Então, caso você se esqueça qual cor que é, ele também indica aqui, ó, X é o vermelho, Y é o verde e o Z o azul. Mas enfim, vamos voltar ali para a minha vista de topo. Eu tenho também, além do 7, que é o topo, 1 frontal e 3 lateral, eu tenho a tecla 5, que ele altera o modo de perspectiva para o modo ortogonal, que seria assim, a grosso modo dizendo, no modo ortogonal eu não tenho a deformação que a perspectiva causa para causar essa sensação de profundidade, ou seja, fica um objeto mais chapado, digamos assim. Vocês clicando aí simultaneamente algumas vezes aí apertando 5, alternando entre o perspectiva e o ortogonal, já dá para notar uma diferença aí no nosso modo de visualização. Mas conforme a gente for caminhando nas aulas, vocês vão ver que essa alteração
ortogonal para perspectiva, desculpa, é bem útil. Bom, e para finalizar, os nossos atalhos de teclado aqui, eu tenho o 0, apertando o 0 do teclado numérico, que eu vou para minha visão de câmera. Que essa visão aqui, vocês podem perceber que mudou um pouco a cara, que no caso aqui é um pouco mais escuro e no meio essa parte fica mais clara. No caso, essa parte clara é a nossa referência que a gente vai ter do que vai ser a nossa cena final. É através dessa visão aqui que a gente sabe o que vai aparecer, o que não vai, qual o posicionamento dos objetos, como que eles vão tá aparecendo na nossa cena. Se sei lá, um rosto aí, você quer que ele esteja bem de frente, é através dessa câmera aqui que a gente vai ter a noção do que vai aparecer na nossa imagem final, como referência, obviamente. Bom, vou sair aqui da câmera. Notem que, assim, quando eu estou num ponto de vista aqui, e se eu arrastar o meu mouse com o scroll, ele já sai automaticamente daquele ponto de vista, assim como na câmera, ele já sai automaticamente da minha visão de câmera. Ok? Bom, também falando um pouquinho de navegação aqui. No caso, às vezes você quer centralizar esse objeto, ele está meio que no canto aqui, tem um recurso no Blender que, se eu segurar o Shift no teclado, eu consigo travar ele digamos num plano aqui, como se tivesse analogamente um plano, e eu consigo arrastar esse objeto meio que nas direções para cima, para baixo e para os lados. Às vezes, para vocês orientar melhor, às vezes o Shift, com o Shift pressionado, é um recurso bacana. Bom, no caso aqui, os modos de visualização também, além os pré-definidos aí já de frontal, lateral, se eu segurar a tecla Ctrl e apertar o 3, por exemplo, eu vou digamos aqui eu estou no meu lado esquerdo, aqui. Se eu segurar o Ctrl, eu vou para o meu lado direito. Assim como no 7, que é o caso da vista de topo, se eu segurar o Ctrl, eu vou para a minha vista inferior aqui do meu objeto. E assim por diante. No 1, no 3, eu posso alternar entre o lado direito ou esquerdo, topo ou inferior, segurando a tecla Ctrl. Bom, no caso, no Blender, para a gente selecionar objetos, diferente da maioria dos softwares que a gente utiliza o botão esquerdo para selecionar, no Blender a gente utiliza o botão direito do mouse para selecionar os objetos. Notem que, assim, quando eu tenho um objeto selecionado, a minha referência dos eixos aparece juntamente com o meu objeto e ele fica com esse contorno amarelado aqui ao redor dele. Notem que eu vou selecionar a minha lâmpada, no caso ela ficou amarelada, e a minha câmera também fica amarelada. Para mim selecionar mais de um objeto, basta eu pressionar o Shift, manter ele pressionado e clicando com o botão direito do mouse sobre cada um dos objetos que eu quero selecionar a mais. Bom, no caso, para mim desselecionar os objetos, eu posso às vezes só querer o meu cubo aqui novamente selecionado, basta eu clicar com o botão direito nele que ele automaticamente já desseleciona os meus outros objetos. Tá ok? Aqui. Bom, vou passar agora para vocês uns parâmetros básicos aí de modificação do nosso objeto. 3 comandos bem básicos, mas que já dá para a gente fazer umas brincadeiras aí com o Blender. O primeiro comando que eu vou passar para vocês é o comando S de Scale, ou de escalonamento, que é através da tecla S do teclado
que a gente vai acessar ele. Pressionando a tecla S aqui, só uma vez ele já ativa o comando para mim. Vocês podem notar que o contorno do meu objeto, quando está com esse comando ativo, ele já de amarelo passou para branco e apareceu essa linha tracejada com essas duas setinhas, indicando que esse comando já está ativo nesse meu objeto. Para mim redimensionar o meu objeto, basta eu agora arrastar o meu mouse. Assim que o comando estiver ativo, é só arrastar o mouse que eu altero a escala dele. Para mim confirmar esse escalonamento, eu aperto o botão esquerdo do mouse, que ele confirma para mim, e agora volta a seleção normal aqui, tá com aquela linha amarela. Se no caso eu quiser, não gostei desse escalonamento, no Blender também o atalho Ctrl Z, ele funciona para a gente voltar a nossa cena, voltar o nosso comando, né, no caso. E também tem um recurso aqui, se, por exemplo, sem querer você apertou uma tecla e ele ativou o comando. Para você sair dele sem fazer qualquer alteração no objeto, basta apertar o botão direito do mouse, que ele volta na posição anterior de você acionar esse comando. Bom, o S é de escalonamento. Agora tem o comando Grab, que é através da tecla G, que a gente acessa aqui no teclado, que é o de manipular aqui a posição do nosso objeto, de grab, de pegar. Então a gente arrasta o nosso objeto aqui, simplesmente apertando a tecla G e mexendo o mouse, você reposiciona o seu objeto. Como eu não quero reposicioná-lo aqui, vou voltar aqui, apertando o meu botão direito do mouse, ele volta aqui para o centro. E tem, por final aqui, o comando Rotate, que é o de rotacionar o nosso objeto. Apertando a tecla R, a gente rotaciona o nosso objeto. Todos esses três comandos, eu posso acessar eles também através aqui da minha aba Object Tools, que eles estão aqui, ó, o Translate, que é referente ao comando Grab, o Rotate e o Scale. Vocês podem acessar ele aqui também. E passando um recurso interessante aqui no Blender, que caso você esqueça a tecla de atalho, no caso nesses comandos aqui, né, o Translate, Rotate, Scale, se eu deixar a seta do mouse alguns segundos aqui em cima desse botão, o Blender já dá para mim aqui o que ele faz, e o atalho, se tiver o atalho em teclado, ele já me passa o atalho logo ali em seguida, que já me dá o Shortcut G, que é o Translate. Seja apertando G, eu modifico a posição do meu objeto. Bom, vocês devem ter notado, pelo menos ali no comando Rotate, que é o que mais visível aqui, que eu não tive tanta precisão no meu rotacionamento aqui do meu objeto, que eu rotacionei, mas ele gira a esmo aqui. Eu não tenho tanto controle aqui de um eixo. Se eu quero apenas virar ele de outra maneira, ele gira de uma maneira meio estranha aqui. Para isso, a gente pode usar o recurso de travar os nossos objetos por eixo. Como que eu posso fazer isso? É bem simples. Como a gente tem esses três eixos, né, o Z, o Y e o X, eu posso, por exemplo, aqui vou fazer uma rotação aqui. Eu quero fazer no meu eixo X, eu quero rodar meu cubo travado aqui no meu eixo X. Para isso, basta eu apertar a tecla R e logo em seguida eu vou apertar a tecla X, que é a do meu eixo X. Aí vocês podem perceber que já apareceu uma linha ali, meio que cortando como se estivesse atravessando o nosso objeto, indicando que ele está travado no meu eixo X. Se eu quiser
por exemplo, trocar o eixo, não era o eixo X, é o Y, é só apertar o Y que ele automaticamente troca para mim de eixo, ou no eixo Z aqui, ele troca para mim os eixos. Para mim confirmar é o mesmo processo, botão esquerdo ou botão direito para cancelar. Esse recurso de travar nos eixos, ele serve para esses três comandos, tanto para escalonamento, para rotação e para o comando translate aí para modificar alterar o translate para alterar o local aí do nosso objeto. Vou fazer aqui um simples escalonamento só para vocês terem uma pré-visualização aí. Vou apertar a minha tecla S, vou apertar agora a tecla Z, travei aqui no meu eixo Z e vou fazer um escalonamento só no meu eixo Z. Vocês viram? Agora modifiquei aquele meu cubo, ficou com uma cara diferente aí. Vou fazer mais um escalonamento no meu eixo Y. Aí aqui já dá pra mim fazer aí um muro, não sei, algo parecido aí. Enfim, aí vocês brinquem aí com esses recursos que dá já pra fazer algumas alterações no objeto. Bom, vou agora passar para vocês como a gente vai adicionar mais objetos à nossa cena. Aqui a gente tem duas opções, através do atalho de teclado, ou então através aqui desse menu Add, logo aqui na parte superior aqui do Blender. Se eu clicar aqui, a gente vai começar trabalhando com esses tipos primitivos de meshes, ou malhas aqui, que o Blender já dá alguns tipos já pré-determinados aí, UV-Sphere, Eco-Sphere, cilindro, né, tem cone, umas formas aí primitivas já para fazer algumas criações aí. Nesse início a gente vai trabalhar mais com isso no menu Add, futuramente a gente vai trabalhando com as outras aí, beleza? Bom, vou criar aqui um novo cubo aqui, só para ilustrar que... me desculpa, eu esqueci de passar aqui o atalho do teclado, que é segurando a tecla Shift e apertando a tecla A, ele já aparece para mim o menu Add aqui, e eu vou criar aqui o nosso cubo. Porém, criei um cubo aqui, deu um efeito meio estranho, que eu não estou conseguindo visualizar esse meu outro cubo. Como eu disse, para a gente selecionar objetos aqui no Blender, eu utilizo o botão direito do mouse, e o meu botão esquerdo eu vou utilizar para alterar a posição do nosso cursor, que seria esse íconezinho aqui, semelhante a uma mira, que ele serve para... o Blender vai criar objetos aí como referência à posição do nosso cursor, ou seja, se o meu cursor estiver aqui, ele vai criar um objeto com referência à posição que meu cursor está. Aqui, como eu já tinha criado um outro cubo, agora eu vou arrastar ele aqui no meu eixo Y, e aqui está o nosso cubo criado que estava sobreposto pelo cubo inicial. Então esse cursor é sempre interessante você estar atento à posição dele, que às vezes ele pode estar fora de cena, e você criar um objeto, ele não está aparecendo nessa cena, por conta que assim, é no cursor, é através da referência do cursor que o Blender vai criar seus novos objetos. Uma dica para vocês criarem aí um objeto de cada, já dá para fazer algumas manipulações com esses comandos básicos que eu passei, e dá para fazer umas brincadeiras aí com o Blender, para já ir pegando o espírito da coisa, digamos assim. Bom, para finalizar essa primeira videoaula, eu vou passar para vocês aqui como que a gente salva um arquivo no Blender, que é bem simples. Basta a gente acessar o menu File, logo aqui na parte superior aqui da nossa janela. Eu dou um clique nele e venho aqui em Save As. Save As, no caso aqui, eu já tinha criado
algumas pastas, mas eu vou criar novamente aqui para ilustrar, para vocês darem uma sacada. Bom, se eu quiser criar uma nova pasta, logo aqui em cima eu tenho esse botãozinho aqui, ó, Create New Directory. É só dar um clique, que ele vai me mostrar essa caixa de diálogo. Se eu quero criar, basta eu apertar aqui a hora que ele fica azul, aqui, ó, e confirmo. Pronto, já criou uma nova pasta para mim. Eu vou chamar essa pasta aqui de Blender Div aulas. Pressionar o Enter para confirmar. Ele já vai aqui pela ordem alfabética, já está aqui nossa pasta Blender Div aulas. Dou um clique nela, já abriu, já estou dentro da minha pasta. Aí aqui, ó, logo abaixo, acima ele está a localização do meu arquivo e abaixo o nome do meu arquivo, que é só dar um clique. Dá um clique, ele já seleciona para mim aqui toda a palavra. Vou apagar ele e vou renomear como aula 01. Pressionar Enter novamente, vocês veem que ele já põe a extensão para mim, .blend, que é a extensão de arquivos que abrem no Blender, que é essa extensão aqui, .blend. Depois só ir nesse botão Save as Blender File e pronto, está salva a nossa cena. Se eu quiser, eu vou aqui criar um novo arquivo, e aqui se eu quiser abrir aquele meu arquivo que a gente acabou de salvar, basta eu ir em File, Open. Geralmente ele vai estar aqui, se você acabou de salvar ele, se utilizando a mesma pasta sempre, geralmente por padrão ele vai abrir naquela pasta. Porém, se ele tiver ali em outra pasta, é só você ir, vai lá na sua Blender Div aulas, aulas 01 Blend, está selecionado, e clicar aqui Open Blender File e vai abrir novamente aquela cena salva. Bom, galera, essa primeira aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem mandar um e-mail para blenderdiv@gmail.com ou escrever algum comentário aí no blog, que assim que possível a gente já responde para vocês. Muito obrigado e até a próxima.